20h30, horário de Brasília. Estamos pontualmente iniciando a live. Tem pessoas já aguardando, ó. Denise, a Ju. E é isso aí, turma. Olá, Oi, boa Ju. noite, tudo bem? Tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. E você? Também, tá ótimo. O seu som, para mim, ele tá chegando assim meio... Fala de novo. Boa noite, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo, sim. Acho que tá bom agora. Tá nítido? Vocês que estão entrando, Maria José entrou, Denise, vocês estão ouvindo bem o som? Tá dando para ouvir, Denise? É. Ah lá, Denise deu boa noite. Melhorou, doutora? Tá me Melhorou, ouvindo né? melhor? Sim, Tô ouvindo bem. então tá bom. Ai, que bom, Denise, obrigada. Obrigada. É, Obrigada aí a dona Maria José, né, também. É, Bom, doutora, aproveitar que a Denise já deu o joinha dela aí. Ontem a live foi ótima. Algumas pessoas pediram desculpas por conta de trabalhar nos serviços essenciais, acabaram chegando sexta-feira cansado, mas muita gente aí parabenizou, né? Isso é muito bom, gostoso de saber. Ficou duas perguntas ontem em aberto. Uma delas é da nossa amiga Denise Stefanelli, que é técnica de enfermagem do INCOR, e ela nos perguntou se a pessoa passiva, que convive e inala a pessoa do fumante, se ela tem os mesmos malefícios, se ela tem problemas posteriores também. Excelente pergunta, Denise. Essa pessoa é o fumante passivo. E sim, essa pessoa ela tem malefícios do cigarro, ela sofre pela inalação da fumaça que ela está exposta se ela está convivendo do lado de um fumante. Então, a pessoa que trabalha do lado de alguém que fuma, a pessoa que mora junto com um fumante, essa pessoa ela está fumando dentro de casa, ou até ela pode até nem fumar dentro do ambiente, mas ela fumou lá fora e volta para dentro de casa com o corpo todo, as roupas saturadas daqueles fragmentos pequenininhos do cigarro, né? Que são a fumaça particulada que eu mencionei ontem. Então, o fumante passivo, ele sofre muito, né? As mesmas doenças que o fumante, né? O fumante Direto. mesmo, também, tanto isso, porque lembra que ontem eu citei que o tabagismo é a principal, é a primeira, né? A primeira causa de morte evitável no mundo, e ele também é a terceira causa. Ele é a primeira e a terceira. Quando eu digo isso assim só como uma frase, a pessoa pensa, peraí, primeira tudo bem, mas e a terceira? A terceira entra justamente o fumante passivo. Então, a terceira causa de morte evitável no mundo é justamente o tabagismo passivo. Por isso que é importantíssimo as leis que o Brasil e o mundo adotou para que se proíba o consumo do cigarro e derivados do tabaco em ambientes que você tenha o convívio de outras pessoas. Excelente pergunta. Obrigada, doutora. Tá respondido, né, Denise? Qualquer dúvida você pode estar perguntando aí novamente. Ontem também tivemos a participação do Sérgio, da SOCESP, né, doutora? O nosso braço direito nos eventos, né? E ele fez a seguinte pergunta:
se a doutora aconselha como forma de tratamento o cigarro eletrônico. Excelente pergunta do Sérgio. Nós vamos abordar um dia só esse assunto, mas eu não quero deixar ninguém sem resposta, tá? Então, a resposta é não. O cigarro eletrônico não deve ser usado como forma, como ponte de tratamento para que o indivíduo que fume queira parar de fumar. E a resposta é não. E por quê? Porque o cigarro eletrônico, ele contém nicotina, né? No veículo que a nicotina líquida está contida no dispositivo eletrônico, a nicotina vicia e o cigarro eletrônico, ele acaba tendo no meio dele, nesse veículo que ele é utilizado para ser fumado, que na verdade você tem não é uma combustão, não existe queima. Você aquece em alta temperatura aquela nicotina líquida através de uma resistência e essa substância ela é vaporizada. Por isso que a gente chama de vapor. Os vapors são as pessoas que consomem o cigarro eletrônico, que também tem outro nome, tem nome de vape, tem o Juul, que é comercializado nos Estados Unidos. Então, ele não é indicado para o indivíduo que queira parar de fumar, porque ele contém nicotina e outras tantas substâncias que no dia que a gente for conversar de cigarro eletrônico, a gente vai conversar. Uma situação gravíssima que está acontecendo de indivíduos com intoxicações agudas dessa substância. Então, é importantíssimo. Esse tema vai ser para uma live inteira. Correto. O que também faz a gente entender que algumas pessoas têm esse pensamento, né? Que o cigarro eletrônico acaba substituindo a vontade do cigarro comum, né? Que não cause malefício. Sim, a indústria do tabaco, ela está tentando levar essa ideia, né? Por quê? Porque a indústria do tabaco, ela tenta, de alguma forma, trazer novos usuários. Os usuários que já estão com 50, 60 anos estão falecendo, estão morrendo. Então, os novos usuários são os jovens. E os jovens estão sendo seduzidos por essa nova forma, que são os cigarros eletrônicos, o narguile. Então, a gente precisa, sim, falar sobre esse assunto, né? E alertar os jovens de que isso é uma coisa ruim, perigosíssima. E a melhor forma de alertá-los é dar informação para eles. Perfeito. Né? O que você disse de ontem. Argumentos, né? Para que ele entenda o que realmente acontece. O que você disse ontem, né? Que através disso vai até a padaria e compra o primeiro maço de cigarro, né? Então, respondido, né? Então, doutora, a porta de entrada. A nossa primeira pergunta, assim, existe uma estatística de número de pessoas que são fumantes? Existe, né? Então, a prevalência, qual a quantidade de pessoas que fumam no Brasil? Isso é importante da gente saber, porque a gente vê que a gente saber qual é o número, isso é importante. Mas veja, a gente tem dados desde 1989, que eu vou dar um exemplo para vocês verem como foi a evolução. Isso foi caindo gradativamente. Então, no ano de 89, no Brasil, era um total de 34% de fumantes. Sempre o homem mais do que a mulher. 43% de homens, 27% de mulheres. Isso em 89, tá? A partir daí, dessa data, é que se começam as principais medidas do governo, leis anti-tabaco, que foram aos poucos promovendo o declínio dessa prevalência. As pessoas aos poucos foram deixando de fumar.
Tanto é que no ano de 2003, esse total que era 35% caiu para 22%, né? Em 2008 para 18%, 2013 para 14,7%. A gente tem a última pesquisa do ano de 2018, que foi uma pesquisa feita através ela se chama dados do Vigitel. Essa Vigitel é uma forma de fazer pesquisa através de telefone, é uma amostra, né, que o governo ele contrata essa empresa e ela faz pesquisa para muitas coisas, inclusive o tabagismo. Então, o dado mais recente que nós temos é esse do Vigitel, que ele fala até o ano de 2018, nós tínhamos uma prevalência de tabagismo no Brasil de 10,2% da população. Então, de 10 pessoas brasileiros, um é fumante, tá? Sim. Uma coisa importante que a gente precisa lembrar, Ju, é que, então a gente notou que sim, ocorreu um declínio, né? Na prevalência de indivíduos que fumam, né? Está reduzindo. Nós estamos conseguindo reduzir. Porém, existe um dado muito importante que a gente vê aqui, ó, separado em idades, uma coisa que eu chamo a atenção. Jovens entre 18 e 24 anos, essa prevalência é de 8,5%, uma prevalência alta. E a gente viu nessa última pesquisa que houve um aumento de 20% na taxa de tabagismo entre as moças. Entre as mulheres, então, ela foi em contramão de tudo. A gente viu a queda em todos os segmentos, em todas as faixas etárias, houve queda, existe essa queda gradual e lenta. Só que a gente viu que entre as moças isso não ocorreu, né? Daí a gente pode pensar nessas questões, né? A sedução das rodas de narguile, de você estar usando o cigarro eletrônico. Então, isso nos preocupa. Nos preocupa infelizmente, bastante. doutora. Infelizmente, a gente vê muito esses espaços hoje de narguile com jovens entre 15 e 16 anos e é comum, né? Bom. E lembrar também que a iniciação do tabagismo, ela ocorre 90% dos indivíduos que são tabagistas. Se você perguntar para ele, ele vai falar: eu comecei quando eu tinha 15, 16, 17 anos. Né? Vai então, de embalo, né? Na adolescência que se inicia o tabagismo. Existem mais alguns números que eu acho que é interessante passar para vocês. Você tem uma ideia, Ju, desses tabagistas que nós estamos dizendo, né? Então, nós temos 10% dos brasileiros tabagistas. Quantos deles você acha que têm vontade de parar de fumar? Tem ideia? Olha, doutora, eu, assim, vou ser bem franca, talvez eu fale até bobagem, mas eu acho, assim, que menos da metade. É muito, eu não acredito que a maior parte deles tenha esse desejo. Olha só. Eles se condicionam. Verdade, a metade desses indivíduos fumantes já tentaram pelo menos uma vez parar de fumar no último ano. Esses são dados dessa pesquisa Vigitel. Correto. Então, metade dos indivíduos que estão fumando já tentaram parar de fumar. E é sim maior do que isso, Ju. 72% gostaria de não estar fumando. Isso é positivo, né? Sem dúvida. Isso é positivo. Doutora, o nosso querido Xavier está aqui, né, nos prestigiando. Boa noite, Xavier. Ele
está fazendo uma pergunta. No caso da maconha, o estrago também é semelhante? A maconha, ela tem um efeito diferente, Ju. A gente pode um dia reservar para conversar. Mas É, é, ela tem sim a substância THC, ela provoca e causa dependência, né? Ela provoca a dependência química, assim como a nicotina, que é a droga do cigarro, mas não tão malefício quanto as 9.000 substâncias do cigarro, do eu tabaco. acho que é mais a parte neuronal do que pulmonar, não seria Sim, isso? sim, a maconha ela aumenta a incidência de suicídio entre jovens, aumenta muito a incidência de depressão, então ela tem uns efeitos muito danosos, né? Uhum. E então, assim, não existe comparação direta, talvez não haja, mas que sim, ela é muito maléfica. Sim. Tá, então antes de responder mais uma pergunta de um outro internauta, eu vou partir para a nossa segunda pergunta. O que realmente causa a dependência do cigarro? Seria a dependência nicotínica, somente ela? Sim, a nicotina é a droga do cigarro, Ju. Eu vou explicar para vocês como que a nicotina age no nosso organismo, tá? Que assim, quem é da área da saúde, né? Quem é médico, quem é da enfermagem, a gente passa na nossa faculdade pela fisiopatologia, né? Pela fisiologia, pela patologia, e a gente entende o funcionamento das medicações, o funcionamento de como ocorre cada doença, e eu acho que esse racional é muito interessante, porque você Sim, vai, com essa informação, depois entender por que o cigarro está fazendo mal no corpo, né? Então a gente vê essa passagem da nicotina pelo organismo, ela ocorre em praticamente todo o corpo. Para você ter uma ideia, no sistema nervoso central, que é a parte cerebral, nervos periféricos, né? Então, veja, a nicotina no nosso sistema nervoso, ela gera prazer, bem-estar, ela gera despertar, a pessoa fica vigilante com a nicotina e com isso ela melhora a performance de tarefas. Você consegue desempenhar melhor as tarefas e alivia a ansiedade. Esse alívio da ansiedade, ele se dá pelo seguinte: quando o indivíduo está fumando, ele pegou o cigarro, acendeu e deu a primeira tragada, essa fumaça ela entra nos pulmões. Existe a troca entre sempre quando a gente respira, isso ocorre, né? Então o oxigênio entra no pulmão, o CO2 que está ali, ele sai na respiração e aquele oxigênio entra na circulação. Quando você está fumando, a nicotina entra na circulação através dos alvéolos pulmonares, que é aquela parte mais íntima do pulmão, onde existe a troca, né, entre os gases. E a nicotina, ela entra na corrente sanguínea, em 5 segundos, 10 segundos, o coração ele é capaz de bombear esse sangue e ele chega no cérebro. Então, questão de 10 segundos, a nicotina que estava dentro do seu cigarro já está no seu cérebro. É muito rápido, muito rápido. né? Uhum. E lá em cima, no cérebro, é como se tivessem várias boquinhas, que são receptores nicotínicos. Existe isso no nosso cérebro, tá? Imagine que quando você fuma, a nicotina vai grudar em todos esses receptores que você tem e ele grudando, ele vai promover a ação para que ele foi gerado, que é a liberação de dopamina. Sim. Dopamina, serotonina, endorfina, lembra, né? Alguém tem lembrança disso?
que sim. são hormônios naturais do nosso corpo, né? Endorfina é aquele hormônio quando a gente pratica atividade física. Dá um bem-estar danado É depois que você isso. termina uma corrida, uma caminhada, não é? Então, o cigarro ele faz isso, ele libera a dopamina e a dopamina faz toda essa festa aí no nosso corpo. Uhum. Em relação ao É, sistema cardiovascular, eu queria dar uma pincelada, né? Porque a gente tem esse efeito da nicotina diretamente no sistema cardiovascular, ele estimula o nosso sistema simpático. O que, que é isso? A gente tem, o nosso corpo, ele é cheio de chaves que liga e desliga, né? Então, se a gente tem uma coisa que faz aumentar, né? No caso, a nicotina, ela aumenta o batimento do coração, ela ligou nos receptores que fazem o coração bater mais rápido. Com isso, a força de contratilidade aumenta a pressão arterial, né? A tá pressão. travando um pouco, doutora. Às vezes acontece porque está tendo muita live simultânea e pode acontecer. Então, gente, e pensa bem, a hora que você está fumando, o coração bate mais rápido, né? A pressão aumenta, os vasos sanguíneos se contraem, né? Na pele também isso ocorre, existe uma vasoconstrição cutânea. Isso pode ser gatilho para o indivíduo, se ele já está com alguma outra comorbidade, ele pode provocar um infarto, ele pode ter uma isquemia do coração, né? Uhum. E se ele já tem uma aterosclerose, né? Então, isso é muito importante. Uma outra coisa interessante que eu queria comentar da nicotina é que ela interfere na função endotelial. O endotélio é um dos órgãos maiores do nosso corpo, porque ele reveste todas as artérias, como se fosse uma pelinha que está dentro das artérias, dos vasos sanguíneos. E essa pelinha, ela também secreta hormônios. Existem muitas trocas de informações no nosso corpo através do endotélio. E o tabagismo, a nicotina e outras substâncias do tabaco, ela promove disfunção, ela estraga, ela atrapalha a função, né, o funcionamento desse endotélio, que são os vasos sanguíneos. E com isso, aumenta demais os fatores que geram trombose. Aí Né? que mora, né? Você já deve ter ouvido falar, né, que as moças que fumam não devem, né, é proscrito o uso de anticoncepcionais. Sim, Mulheres que bastante. fumam, né, o cigarro é protrombótico. E a pílula anticoncepcional também existe, só ela em si só já tem esse aumento, né, de risco. Então não pode misturar. A explicação é Sim, essa, né? A explicação é essa, porque correto. a nicotina é Uhum. protrombótica. Então é muito grave, é Uma informação muito importantíssima, complicado. né? Uhum. Para quem nunca ouviu Muito, falar, né? Para gravar isso, né? é. Doutora, você disse, né, que o cigarro, sobre a nicotina, que a pessoa sente prazer, né? Quando está fumando, dá aquela sensação de prazer. Talvez o vício aumente em questão disso, a quantidade de vezes em fumar. Tem gente que apaga um cigarro, acende outro, fuma assim, sequencial. Talvez seja por conta desse prazer. Na verdade, sabe o que que é? Quando o indivíduo está quando ele ficou algum tempo sem fumar, né? Ele saiu, ficou, por exemplo, estava trabalhando, aí ele tem aquela necessidade, ele está começando a sentir a abstinência, ele está sentindo que é necessário ele pegar o cigarro. Então, o que que ele faz? Ele vai, ele fuma. A primeira tragada que ele dá, ele ocupa praticamente 90% daqueles receptores que existem lá no cérebro, né?
Uhum. Então, assim, as outras tragadas que ele vai dar no cigarro é mais por conta daquele hábito que ele está, né, condicionado a pegar o cigarro, a acender, a ficar naquele momento dele, né? Então, o hábito do tabagismo, ele é um vício, é uma dependência química e psicológica também, né? Então, existe sim uma dependência fortíssima química, porque a Uhum. nicotina gruda mesmo ali e dali ela não sai. Claro, Impregna, né? ela sai, ela vai saindo e quando ela sai, o indivíduo começa a sentir mal, sentir a sua falta. Aí ele Uhum. vai e fuma de novo. Mas aquele Certo. indivíduo que fuma demais, um atrás do outro, é muito mais por conta daquele hábito, né, que ele ficou, porque assim é muito rápido o efeito que ela tem quando ele inicia, né? Isso. Certo. Nós estamos com o Jefferson de Paula aqui. Boa noite, Jefferson. Ele está fazendo uma pergunta que, assim, emenda com o que você acabou de falar aí. Doutor, existe um tratamento que a pessoa deixe o vício? É possível deixar o vício químico e psicológico? Com certeza. É por isso que eu digo que é importante quando você procurar um médico para parar de fumar, esse processo ele tem que ser com uma pessoa especializada, porque a gente consegue, através de medicação, ajudar muito essa questão dos receptores, né? Existem medicamentos específicos que entram nesse lugar, né? Em vez de você entrar com a nicotina, o medicamento que entra lá. Então, é um medicamento muito inteligente. Só que só isso também não consegue contemplar todos. Então, a gente precisa conversar e entender como que é a rotina de cada pessoa, né? Por que a pessoa fuma? O que está envolvido com isso, né? Então, você precisa entender para poder oferecer para a pessoa opções interessantes, né? Não é uma receita de bolo. Se fosse, seria fácil, né? Então, para um indivíduo, a gente dá algumas orientações que não são as mesmas que a gente dá para o outro. Por quê? Porque cada um tem uma peculiaridade. Como a gente citou ontem, tem pessoas que fumam só no fim de semana. Tem pessoas que só fumam quando estão bebendo álcool. Então existe uma ligação muito grande, mas essa pessoa ela é fumante, ela é dependente. Mas ela precisa, isso é um exemplo que eu estou dando, né? Ela precisa então desvencilhar dessa outra condição, né? Então ela Uhum. é muito complexo. A gente precisa entender qual que é o contexto de cada um para poder dar orientação e o tratamento mais adequado, né? A gente pode fazer uma miscelânea de tratamentos. A gente costuma dizer assim, a gente mostra para o paciente, olha, existem todas essas opções, como se a gente abrisse a porta de um arsenal, né? Com várias metralhadoras, várias armas para você, né? Entrar nessa guerra. Mostro para Sim. ele, Uhum. existe tudo isso aqui. Para você seria muito bom se você usasse isso, né? Então a gente mostra tudo que existe. Então é importantíssimo a gente explicar com muito detalhe, né? Todas Sim. essas opções para que seja uma coisa bem compartilhada, né? O médico ajudando e o paciente deixando ser ajudado e trocando essas impressões. Tem que É ter um isso, envolvimento, né? Uhum. Tá. sem dúvida. Doutora, é o seguinte, eu queria falar sobre a nicotina para você nos explicar como que ela age quimicamente no organismo do tabagista. Então, essa última pergunta, ela está um pouco misturada com a primeira, né? Sim. Que é a fisiopatologia, né? Então, assim, eu vou dar mais uma pincelada
em relação a essa questão da troca, né, do oxigênio. Veja só, uma das substâncias do cigarro é o monóxido de carbono, o CO. É uma substância tóxica, né? Tem pessoas que se suicidam com o monóxido aquele carro ligado. Então, o carro ligado, ele vai produzindo monóxido de carbono. E isso é tóxico para o nosso organismo. O cigarro tem monóxido de carbono. E olha só que interessante. Por que ele é ruim no organismo? Quando esse monóxido de carbono entra nossas vias respiratórias, a nossa hemoglobina, que é a célula, né? Um componente da célula do sangue que liga. Ele liga no oxigênio, leva oxigênio pelo corpo inteiro. Mas ela se liga ao monóxido de carbono. Ele está ali, ela vai ligar. Só que é uma ligação muito forte. Muito forte. Demora muito para soltar. E com isso, Sim. a gente acaba que a concentração de oxigênio, você tem muita hemoglobina com o monóxido de carbono, você acaba tendo uma hipóxia, né? Então você tem a diminuição da circulação do oxigênio por conta disso. Bem E existem outras comprometedor. substâncias, né? Tem os gases oxidantes que a gente comentou ontem, muitas Sim. substâncias químicas tóxicas. Esses gases, essas substâncias tóxicas, fazem aumentar os radicais livres. Acho que todo mundo já ouviu falar de radical livre, né? Já, acho que a grande maioria, Radical livre é um negócio ruim no corpo, né? Ele aumenta muito com isso a ativação plaquetária. Plaqueta também é um componente do sangue que atua na coagulação, né? Então é mais uma forma da nicotina e das substâncias do cigarro promoverem trombogênese, que é a formação de trombose, aumenta a incidência do AVC, né? O indivíduo que fuma. Então é muita coisa ligada que acaba promovendo esse estado aí que propicia um AVC, que seria um evento agudo, né? O indivíduo que fuma, ele não vai ter suas complicações só lá na frente, 10, 15 anos depois, não é não, né? Ele tem sim efeitos imediatos do tabagismo, né? Depois a gente pode conversar um dia sobre o que a pessoa tem de melhor quando gradativamente ele vai interrompendo, né, o cigarro. Ele vai tendo benefício sempre a partir do primeiro minuto, 5 minutos que ele está sem o cigarro. É isso. O que muita gente desconhece, né? Assim, esse ponto de ter esse prazer, essa melhora gradativa, né? Doutora, você falou de monóxido de carbono. Existe um exame que a gente conhece, que é aquele de prova de função pulmonar com monóxido de carbono. Quando esse exame ele dá aquela alteração moderada ou importante, é protocolo porque o paciente foi fumante ou ele conviveu com fumo, com tabaco, ou não tem correlação nenhuma? Eu acho que você está se referindo à espirometria, que é aquele exame que faz no Exatamente. consultório do pneumologista, Isso. geralmente, né? Que ele Isso, faz mas com a monóxido de medição. carbono. Então, ele, na verdade, ele vê a função pulmonar com esse exame. Ele consegue Sim. entender se você está tendo uma boa expansibilidade, se está entrando a quantidade de ar necessária, que é o volume, né, de corrente. Então, esse exame é muito interessante e ele pode mostrar muito antes do indivíduo ter um sintoma de falta de ar, tosse, ele já pode mostrar uma alteração que ele nem percebia antes. Que muitas vezes o que acontece? O indivíduo, ele está
ele acaba sendo uma coisa muito insidiosa, muito assim, ele tem uma deterioração da função pulmonar lenta e Gabi? gradativa. E o indivíduo vai se tornando, essa perda da função pulmonar, ela pode ocorrer de forma gradativa e devagar, lenta, né? E acaba que a pessoa que é fumante, ela fica assim, se adaptando a essa situação. E ela nem percebe. Então, é uma pessoa que antes fazia uma caminhada longa de 1, 2 quilômetros, agora ele faz menos. Por que ele faz menos? Porque ele já tem uma deficiência, uma diminuição, né, dessa capacidade pulmonar. Então, a pessoa vai se autolimitando. Ela percebe que ela não está aguentando. Ah, mas para ela tá bom isso daí. Isso é muito comum. Então, essa pergunta que você fez, esse exame ele é válido sim, para que a gente consiga alertar o indivíduo, né? Que olha, você já está com um problema, você já está com uma diminuição da função pulmonar, né? Que pode ser de grau leve, moderado, e porque as pessoas precisam que a gente mostre coisas, né, para eles, né? Mostre assim. Provas, argumentos, né? De que, olha, você está com um problema, você já não está tão bom e precisa mudar, você precisa tomar uma atitude, né? E a atitude é parar de fumar. Então, precisamos incentivar isso. Um pouco travando aí a Ju, né? Ju, pede para voltar que eu te aceito, a gente continua, tá? Tá tendo muita live, né, gente? Tá tendo muita live simultânea. E eu acho que é talvez por conta disso que muitas vezes cai o sinal, né? Então, a Ju saiu, então eu vou ver se ela faz o convite de novo, viu, Ju? Faça o convite de novo para você, que eu aceito para você voltar para a sala, tá? A gente está nos momentos finais da live. Eu não queria que esse nosso encontro fosse longo, tá? Porque a gente vai conversar sempre, a gente vai conversar todo dia, né? E a gente vai dando, então, essas informações devagar. A Ju já me chamou aqui. A gente vai dando as informações assim, em conta-gotas para vocês, tá? E lembrando que é importante, né? A gente ter, né, Ju? Enquanto você voltava, eu estava conversando com a turma. Viu, Ju? Essas informações, por que é importante a gente tê-las? Porque são argumentos, né? São dados que a gente pode conversar com um parente que fuma, com o nosso parceiro que fuma, se você que está ouvindo é fumante, informação, né? Ninguém está jogando na cara de ninguém, né? Que coisa horrível que você está fazendo. Não, nós estamos mostrando de forma clara, entender os detalhes, né? Por que está acontecendo, por que a pessoa está sentindo aquilo, né? Porque se a gente entende por dentro o que está acontecendo, né? As pessoas têm capacidade de mesmo como eu estou tentando passar para vocês assim de uma maneira mais didática e sem usar muito termo técnico. Mas o pessoal está falando aí que entendeu, né? Que bom. E aí, eu vou chamar a Ju, então, para a gente finalizar, tá? Se ficou alguma pergunta não respondida, assim como a Ju fez no início da live, nós vamos fazer novamente amanhã, né, Ju? Amanhã, no início da live de amanhã, nós vamos responder as perguntas que ficaram ainda sem resposta de hoje, tá? Eu acho que a Ju não está me ouvindo. Tá toda hora caindo. Gente, então eu vou finalizar, tá? Eu vou finalizar. Para amanhã eu já selecionei mais duas
duas perguntas, dois assuntos também sobre esse tema, tá? Daqui a pouquinho eu já ponho para vocês o tema de amanhã. Me ajudem a divulgar, passem para as pessoas que vocês conhecem, tá? E que a gente vai fazendo esse bate-papo aí diário, né? E cada dia a gente aumenta mais a quantidade de pessoas, o envolvimento, né? De todos aí, tá bom? A Ju não está conseguindo voltar, mas a gente tinha selecionado as duas perguntas, a gente já tinha respondido, viu? Então, eu agradeço muito a presença de todos vocês. Agradeço a Ju, que é minha amiga e minha assessora, que tem conduzido as lives, né? Isso é mais gostoso do que se a gente fizesse somente aqui eu, quietinha aqui no meu canto, tá? Beijo grande para todos vocês. Amanhã é domingo, amanhã não vai ter. A gente volta segunda-feira, tá bom? Queridos. Tchau, tchau.